Abra sua Bíblia em 1 Pedro, o capítulo 1, verso 1 e 2. Assim que você for encontrando o texto, eu peço para que se coloque de pé, para que nós possamos ouvir a leitura todos juntos, de pé, em reverência à palavra do Senhor. Salomão nos ensina um princípio valioso, permanente, da palavra de Deus. Ele diz assim, em Provérbios capítulo 1, versículo 7... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes nós tratamos com as coisas de Deus de maneira leviana. Não por culpa própria, mas às vezes por vermos outras pessoas fazendo zombaria. Existem muitos pecados contra o Espírito Santo de Deus por causa de zombaria. Daquilo que nós não entendemos. E aí a gente ouve alguém fazer uma piada e nós achamos aquilo até engraçado, mas no fundo do nosso coração nós percebemos que aquilo não foi legal. Porque o Espírito Santo se entristeceu dentro de você, e por isso que você viu que aquilo não foi legal. A impressão que o Espírito Santo coloca no nosso coração é muito mais perceptível do que você pode imaginar. Por isso Pedro escreve essa carta. Imagina que você está prestes a deixar a vida. Você caminhou 3 anos e meio com Jesus. Você dedicou aí mais 30, 35 anos, 40 anos da sua vida pregando o Evangelho. Viu milagres acontecer. Deus usou a sua vida para fazer milagres. De fato, ressuscitar pessoas. Como Dorcas foi ressuscitada por Pedro. E agora no final da sua vida você quer deixar uma carta escrita. O que você escreveria? Certamente você faria desta carta um compêndio das coisas mais importantes que você tem para dizer para as pessoas. Amém? E é isso que Pedro faz nessa carta. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Amém. Esse é o texto para a nossa reflexão. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que acompanhou a vida de Pedro, e pelo poder do Espírito Santo que veio sobre ele poderosamente, a tal ponto que naquele dia em que o Espírito Santo chegou a este mundo, de uma forma toda especial, sendo derramada sobre todos os discípulos, homens e mulheres, 3.000 pessoas se converteram pela pregação dos teus discípulos. Que o mesmo poder do Espírito Santo tenha a plena liberdade de ir além da letra, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor deseja nos falar nesta hora, por meio desta palavra. Em nome de Jesus, dá-nos reverência, dá-nos humildade, para que possamos humildemente aprender a lição da Tua palavra, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Quando a gente estuda sobre esse texto e sobre essa carta de Pedro, a impressão que se dá, ou alguns interpretam racionalmente esse texto, eles dizem que Pedro escreveu, na verdade, para os israelitas. Ele fala sobre a dispersão. Mas quando a gente usa racionalmente esse texto, nós não conseguimos ver além. Mas quando nós olhamos para a Escritura inteira e compreendemos os profetas, a lei, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, nós vamos ver que Pedro não está mandando a carta apenas para os israelitas que estavam dispersos entre os povos, alguns deles citados aqui por Pedro, como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que são eleitos segundo a presciência de Deus. O que Pedro está fazendo é mandando uma carta para todo mundo evangelizado até então. Você não fala com alguém que não conhece a Deus.
Mas Pedro está falando com pessoas que conheciam, ouviram do Evangelho e agora estão na casa de Deus. Na mesma carta, no versículo 23, ele diz que nós fomos gerados agora a segunda vez, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Jesus é esta semente. O poder do Espírito Santo fez, assim como ele fez com que em Maria fosse gerada uma vida a qual foi conhecida e andou entre nós como o Verbo que se fez carne, assim também nós somos regenerados, gerados a segunda vez pelo mesmo Espírito de Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos: não se admire de eu te dizer isso, você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa carta de Pedro não é apenas para uma tribo, para um povo, para uma nação, é para todas as nações, é para todos os povos. No capítulo 2, se você olhar um pouquinho adiante, no verso 9 ele diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Pedro está falando sobre ser chamado das trevas para a luz, ele não está se referindo ao povo judeu, ao povo israelita, ele está se referindo às pessoas, os povos, que não conheciam no Antigo Testamento a graça de Deus, o amor de Deus, a lei de Deus. Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, ele fala para os judeus: vocês se consideram guias de cegos, como conhecedores e pessoas que estão na luz? Ou seja, para o conceito hebreu, aqueles que não eram hebreus ou israelitas estavam em trevas, sem o conhecimento do verdadeiro Deus. Para entender isso, nós precisamos ir um pouquinho mais adiante. Quando Deus chamou Abrão, ele separou este homem que não tinha filhos, e a bênção dele foi para Abrão e a sua descendência. Abrão não tinha filhos, mas Sara, aos 90 anos, concebeu e deu à luz a um filho chamado Isaque. A mesma bênção de Deus sobre Abrão, depois com seu nome mudado para Abraão, foi repetida sobre Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú desprezou a bênção de Deus. Esaú desprezou esta bênção que Deus havia proferido sobre Abraão, que veio sobre Isaque. Mas Jacó se apropriou desta bênção. Ele lutou por essa bênção. Ou seja, então, Abraão, Isaque, Jacó. Muitos historiadores terminam com a bênção aí. Só que Jacó abençoou as 12 tribos. Abençoou todos os seus filhos e de uma forma especial abençoou um dos filhos de José, chamado Efraim. Se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que em Isaías capítulo 8, versículo 14, Isaías está falando das 2 casas de Israel. Quando Deus abençoa através de Jacó, Efraim, em lugar de Manassés, que era o mais velho, Efraim é o antepassado de Oséias. Oséias teve o seu nome mudado por Moisés para Josué, da onde você tem um livro de Josué. Jacó também abençoou de uma forma especial Judá, aquele mesmo que tinha vendido o seu próprio irmão e que provavelmente ficou com o dinheiro da venda. O capítulo 38 de Gênesis não está escrito na Bíblia por acaso. Alguma coisa aconteceu. E por isso ele se separou da família e viveu por vários anos separado da tribo de Jacó. Ele voltou de novo, foi para o Egito e ali recebeu a bênção de seu pai Jacó. Judá é o antepassado de Calebe. E se você lembra um pouquinho da história do Êxodo, de cada uma das 12 tribos,
Foi escolhido alguém com mais de 40 anos ou um pouco mais, talvez 41 anos, para que fossem espiar a terra prometida. Daqueles 12, apenas 2 disseram: Deus vai nos dar essa terra, não fiquem com medo. 10 disseram: a terra é boa, mas não é para o nosso bico. Eles dissuadiram toda a comunidade de Israel para voltar para o Egito. Eles perverteram as palavras e disseram que aquela terra era ruim, mesmo tendo dado em primeira mão um relatório positivo. Os 10 espias, juntamente com toda aquela nação, acima de 20 anos, morreu no deserto. Não entraram na terra prometida, com exceção de Josué, que era Oséias, descendente de Efraim, e Calebe, descendente de Judá. Judá, antepassado de Calebe, é aquele que recebeu a bênção, e Efraim também é aquele que recebeu a bênção de uma forma especial das mãos de Jacó. Essas 2 tribos agora se separam com o terceiro monarca, Roboão. Então se tornam 2 nações, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. As 10 tribos do norte se tornaram, através de Jeroboão, o primeiro rei, idólatras. Por 390 anos foi governado por reis que nunca se prostraram diante de Javé, diante de Deus. Eles foram exilados e dispersos por todos os povos. Segundo Reis, capítulo 17, você tem a inserção de povos dentre os de Israel, a tal ponto que aquela região onde Jesus foi criado e onde ele morou, Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, era chamado de Galileia dos gentios. Porque Deus, através deste ministério, estava dizendo: eu vou abençoar os gentios também. No Antigo Testamento, isso é muito claro. Pouco é te dar a casa de Israel. Vou te dar também as nações. Essa é a promessa de Deus para o servo sofredor, que está nas 4 canções que Isaías canta e proclama a vinda do Cordeiro. Agora, se você olhar o versículo 10 do capítulo 2, de 1 Pedro, veja só: antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Se você buscar um pouquinho na memória, você vai lembrar o nome de 2 filhos de Oséias: Lo-Ami e Lo-Ruama. Lo é não, Am é povo, e terminação da primeira pessoa do singular: não meu povo. Agora, o que é que Pedro está dizendo? Agora vocês são povo de Deus. Lo-Ruama é não amada. Agora alcançaste misericórdia. A palavra misericórdia vem da palavra amor, àquele que não tem nada para oferecer. Agora vocês alcançaram o amor de Deus, a graça de Deus. Ou seja, Pedro não está escrevendo apenas para um povo, está escrevendo para todos. E quando nós olhamos para Efésios, eu peço que você vá um pouquinho para Efésios, no capítulo 2, eu vou ler rapidamente para que você possa acompanhar a maneira como a Bíblia trata sobre este assunto. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 19. Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós gentios, por natureza chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncisão, ou seja, aqueles que eram do povo israelitas, que eram circuncidados, e todos os outros povos eram chamados de incircuncisos, circuncisão feita pelas mãos dos homens,
estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos, ou seja, do povo judeu e do povo gentio, fez um só, e derrubou a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pedro não está mandando uma carta para os israelitas que estavam dispersos entre os povos, mas ele estava mandando uma carta para o povo de Deus, tanto judeus, israelitas ou gentios. Ou seja, essa carta é para mim e para você também. Quando Pedro, o primeiro que pregou aos não-judeus, foi para a casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, ele diz, olha, vocês sabem muito bem que nós não somos autorizados a entrar na casa de uma pessoa que não é circuncidada. Mas ele disse, olha, o Espírito Santo me deu uma visão e eu vim em obediência ao Espírito Santo. E ele começa a falar sobre Jesus e sobre o ministério de Jesus. E enquanto ele começa a falar sobre o ministério de Jesus e quem é Jesus, o Espírito Santo cai sobre aqueles que estavam dentro da casa de Cornélio e eles têm a manifestação visível do dom do Espírito Santo. E então ele, juntamente com os seus colegas de viagem, diz, como é que nós podemos impedir que eles sejam batizados se eles receberam o dom ou o Espírito Santo, assim como nós também recebemos? Ali começou então a evangelização entre os gentios. No capítulo 11, Pedro volta para Jerusalém, ele é questionado pela igreja de Jerusalém, como é que você foi fazer isso? Então Pedro começa a explicar. E dali a pouco a igreja começa a ampliar o seu leque de evangelização, lembrando do que Jesus tinha dito. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A mensagem do Evangelho é para todos. Por quê? Pedro explica o porquê. Nós aqui somos apenas peregrinos, estamos aqui apenas de passagem. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Aliás, essa é a maior certeza que nós temos. Nós estamos aqui por um breve tempo. Esse livro aqui é o livro mais lido depois da Bíblia, chamado O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan foi preso por causa da sua fé em Jesus, por causa da fé reformada. Ele foi maltratado e lá na prisão ele escreveu esse livro que é conhecidíssimo no mundo inteiro. Eu tenho, se você precisar ler, eu tenho este livro. Você tem filme também ilustrando este livro. Eu e você somos chamados peregrinos. Nós estamos apenas peregrinando por este mundo. O tema principal da carta de Pedro é peregrinos. Por isso ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos, eleitos peregrinos. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós somos eleitos segundo a presciência do Pai. Pedro não diz assim, olha, Deus criou o mundo, colocou aqui o homem, a sua imagem e semelhança, sem pecado, mas de repente
ele foi surpreendido pela desobediência de Adão e Eva e teve que criar um plano de redenção. Pedro diz, isso não condiz com a palavra, com a revelação, com as Escrituras. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que ia entregar a vida em meu favor e em seu favor naquela cruz. Olha o versículo 20 do capítulo 1. Pedro diz assim, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho, ele diz que aqueles heróis da fé não alcançaram o objetivo, porque Deus tinha preparado algo melhor a nosso respeito. Verso 39 e 40 do capítulo 11 de Hebreus diz assim, e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Isso me lembra Mateus capítulo 11, versículo 11. Jesus está falando a respeito de João, que foi conhecido como o Batista. Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior que João. Muitas vezes nós deixamos que palavras malditas se tornem maldição no meu coração e no seu coração, porque nós temos uma crise de identidade de quem nós somos. Pedro diz que você foi amada, você foi amado antes da fundação do mundo. Quando Jesus veio, ele veio por tua causa. Ele não veio antes do tempo e ele não veio depois do tempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele não veio nem uma hora antes e nem 30 minutos depois. Ele veio no momento certo. Ele entregou a sua vida no dia certo, na hora pré-determinada. 1450 anos antes, Deus já tinha estabelecido que no dia 14 de Abib, Jesus iria entregar a sua vida em meu favor e em seu favor. E João Batista, o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, que andou no mesmo período de Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a Páscoa foi instituída, aquele cordeiro deveria ser comido completamente. Na casa onde se comesse aquele cordeiro, nas portas deveria se passar o sangue do cordeiro. Então o anjo da morte passaria por cima daquela casa e não entraria naquela casa e não tiraria a vida do primogênito de qualquer das famílias que estivesse reunidas ali. Isso nos ensina uma coisa muito preciosa. Nós queremos muito bem o benefício do Cordeiro. Queremos nos alimentar do Cordeiro, queremos os benefícios da graça de Deus, mas não queremos manifestar publicamente a nossa fé em Jesus. O sangue deveria ser colocado do lado de fora da porta, não do lado de dentro da porta. É lá fora, lá no seu trabalho, lá na sua casa, com os seus vizinhos, que as pessoas precisam saber que você foi resgatada, foi resgatado pelo sangue do Cordeiro. Porque Deus já amou você antes da fundação do mundo, não tenha vergonha disso. Paulo diversas vezes diz, não se envergonhe do Evangelho, e nem de mim, que sou encarcerado por causa deste Evangelho. Mas fala, em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Proclame, divulgue, corrija, aconselhe, exorte. O autor aos Hebreus, que na minha opinião é o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos nos exortar diariamente durante o tempo que se chama hoje. O ontem não volta mais. O amanhã trará suas próprias preocupações. O hoje. É hoje que nós temos que nos exortar. Como é que nós estamos vivendo? Somos peregrinos ou queremos
ter cidadania deste mundo. O projeto de Deus não sofreu alteração. Tiago, por exemplo, nos diz que em Deus não há sombra e nem variação de mudança. Deus não muda. Deus não faz planos de contingência. O projeto de Deus para salvar você através da morte de Jesus na cruz já estava estabelecido antes da fundação do mundo. O amor de Deus é eterno. Nada que você faça vai fazer Deus amar mais você. E nada que você deixe de fazer vai fazer com que Deus ame menos você. Agora, este amor de Deus é que deve me constranger e te constranger a se entregar totalmente. Porque Deus se entregou totalmente através de seu Filho Jesus. O preço pago já era conhecido antes da fundação do mundo. Olha o versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição por vossos pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus. Então, em primeiro lugar, Deus nos elegeu em Jesus, antes da fundação do mundo. Você não precisa ter dúvidas disso. Em segundo lugar, nós somos eleitos para a santificação, ou pela santificação do Espírito. O Espírito Santo quer levar você à santificação. Hebreus 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas para que eu seja santificado, a santificação é um processo. A justificação é um ato forense. O juiz bate o martelo e está resolvido. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas aí ele segue dizendo: olha, nós nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência, esperança. A santificação é um processo que vai a vida inteira. No capítulo 7 de Romanos, Paulo então diz: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então ele entra no capítulo 8 falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai usando a palavra de Deus, vai usando a pregação da palavra. No capítulo 10, então, no versículo 17, ele diz: a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Não é apenas pela leitura da Bíblia. Não é apenas pela leitura da Bíblia. É por ouvir a pregação da palavra. A palavra ali, grega, não é logos, é rema. É a palavra pregada. Você pegar um texto e ensinar esse texto com base nas Escrituras. Isso é pregação do Evangelho. Por isso Paulo diz aos Coríntios que Deus decidiu salvar o mundo, salvar as pessoas, pela aparente loucura da pregação. É pela pregação. Não é pelo filme, não é por músicas, é pela pregação mesmo. Não tem outro método para que Deus salve a sua vida e a minha vida e a vida dos teus vizinhos, dos teus irmãos, da tua família. O projeto de Deus é a nossa santificação. Olha o versículo 16. Pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo. Verso 15. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Nós somos eleitos e fomos chamados por Deus, por um Deus santo. E o projeto dele não mudou. É santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e versículo 7, ele diz que o projeto de Deus é a nossa santificação. Tudo aquilo que pode ser prazeroso para nós, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, deve ser deixado de lado. É uma decisão pessoal. É uma decisão de vida. Em terceiro lugar, nós fomos eleitos para a obediência. Adão e Eva foram desobedientes.
Estevão esteve diante do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que havia condenado Jesus talvez 1 ano antes, talvez 2 anos antes. Nós não sabemos ao certo. Ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Eles não somente mataram Jesus, o autor da vida, mas também condenaram e mataram o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão, e depois desse, muitos outros foram executados, levados à morte. O padrão de Deus, desde o princípio, permanece o mesmo. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 22 a 24, nós temos a história de um homem que com 65 anos se converte ao Senhor. E ele busca o Senhor. O nome dele, Enoque. E mais 300 anos ele andou com Deus. Quando ele completou 365 anos de vida, Deus o tomou para si. Porque Deus se agradou dele. Nós somos chamados para andar em Cristo. Nós já dissemos, Jesus não é o estacionamento, Ele é o caminho. Ele é a maneira pela qual nós devemos andar. A obediência é mais importante para Deus do que os sacrifícios. O primeiro rei escolhido entre os israelitas era da tribo de Benjamim, Saul. Ele, em lugar de obedecer, ele foi desobediente. E por causa da desobediência dele, Deus tirou o Espírito Santo que estava sobre ele, colocou sobre Davi. E colocou um espírito maligno sobre Saul, que o perturbava diariamente. Saul não quis mais dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Saul teve uma experiência com o Espírito Santo transformadora, arrebatadora. Samuel diz para ele: Saul, você vai se encontrar com os profetas que estão descendo do monte, estão louvando a Deus, estão profetizando, o Espírito de Deus vai vir sobre você, você vai ser transformado num outro homem. Mas Saul preferiu dar ouvidos aos seus soldados do que à direção de Deus. Saul preferia agradar as pessoas a agradar a Deus. A quem nós queremos agradar? É fundamental para saber se nós queremos obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Pedro diz que nós fomos eleitos pela presciência de Deus, pela santificação do Espírito, o Espírito Santo agindo em nós, nos tornando cada vez mais próximos a Deus. E quanto mais próximo de Deus nós nos tornamos, mais nós entendemos que nós somos necessitados de perdão e de graça de Deus. Quanto mais perto da luz você chega, mais você percebe as suas imperfeições. Quanto mais longe da luz, menos percepção. Quanto mais longe da montanha, menos ela aparece. Mais baixa, mais pequena. Quanto mais perto da montanha, mais você percebe quanto é grande aquela montanha. Mais perto de Deus, você percebe o quanto você necessita do perdão que Cristo traz. Quanto mais perto da luz, mais nós nos agarramos a Cristo e ao seu sangue derramado na cruz, porque percebemos que nós, por nós mesmos, não temos condições nenhuma de agradar a Deus. Então louvamos a Deus pela graça dele, pelo prêmio maravilhoso da salvação dada a mim e a você gratuitamente pelo sangue de Jesus. Jesus é o único que cumpriu esse padrão de santidade com perfeição, conforme as exigências de Deus. Por isso, mais uma vez, nós precisamos estar perto de Jesus. Então, a quarta lição que nós aprendemos com Pedro é que nós somos eleitos para a aspersão no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O plano de Deus é a nossa purificação por meio do sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Há poder no sangue de Jesus. Tem um hino do cantor cristão antigo, mas muito atual, que pelo sangue de Jesus nós somos salvos.
Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eu quero que você abra apenas esse texto. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Nos diz assim: a respeito daqueles que venceram, estão diante de nosso Deus, dia e noite, estão diante do nosso Deus, porque eles foram resgatados e foram comprados, e aquele que nos acusava, dia e noite, foi expulso da presença de Deus. Verso 11 então diz: eles o venceram, nós vencemos Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Aquele que achar a sua vida, Jesus alerta, perdê-la. Aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, achá-la. Nós devemos clamar pelo sangue do Cordeiro. Você já clamou pelo sangue do Cordeiro? O sangue de Jesus tem poder. É o sangue de Jesus que me comprou e te comprou. Não é um jargão evangélico, é bíblico. Clame pelo poder do sangue de Jesus. Clame pelo poder do sangue de Jesus. Isso não pertença a nenhuma denominação. Isso pertence, é herança do povo resgatado e redimido pelo Cordeiro Santo de Deus. Gostaria de orar contigo. Nós queremos louvar a esse Senhor que pela graça dele nos redimiu e nos comprou como sua propriedade. Você foi comprado. Paulo diz na sua carta aos Coríntios: vocês foram comprados por preço. Por isso glorificai a Deus nos vossos corpos. Quem destruir o seu corpo, Deus também o destruirá. Porque o corpo de vocês é a habitação do Espírito Santo. E a habitação do Espírito Santo. Então passe a ter maior comunhão com o Espírito Santo de Deus. Peça a Deus que abra seus ouvidos. Peça a Deus que abra os seus olhos. Jesus curou os cegos para que vissem. Em João no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E de repente os judeus disseram para Jesus: então você está dizendo que nós somos cegos? Jesus disse: porque vocês dizem que veem, então vocês são cegos. Jesus curou muitos surdos. Surdo não pode ouvir nada. Nós precisamos ter nossos ouvidos abertos à voz do Espírito Santo de Deus. Ele fala, as Escrituras de capa a capa é prova de que o Espírito Santo fala. Isso não é um privilégio de um grupo que se reúne recluso num mosteiro. Isso não é um privilégio de uma casta de sacerdotes. Isso é um privilégio de filho. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Você está disposto a ouvir a voz do Senhor Jesus? Então abra seu coração, faça como Pedro, faça como João, que ouviram a voz do Senhor, que mantiveram a sua vida íntegra ao Senhor Jesus. Abre seu coração para que o Espírito Santo possa abrir também seus ouvidos, seus olhos, destravar as mãos para que você possa estender aos necessitados, aos seus pés para que possa caminhar de maneira que você não tropece e não caia. Senhor, aqui estamos diante do Senhor. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E aqui estamos, Senhor, diante desta palavra do apóstolo Pedro, que o Senhor escolheu e separou, que o Senhor santificou,
e que nos trouxe a mensagem de reconciliação contigo, que antes da fundação do mundo o Senhor já tinha nos amado, e nada que nós possamos fazer vai fazer o Senhor amar a nós ainda mais. Mas assim como Paulo nos orienta e nos diz, é o amor de Cristo que nos constrange. Ele deu a sua vida por nós, devemos nós também dar a nossa vida por Ele e pelo nosso irmão. Senhor, em nome de Jesus, que nosso coração seja tocado, transformado pelo agir do Teu Santo Espírito, e que o Senhor fale a nós, assim como o Senhor falou à sua igreja. No início, o Senhor se revelou, o Senhor orientou Paulo, o Senhor orientou Pedro, o Senhor, Santo Espírito de Deus, orientou os discípulos, disse tudo o que eles tinham que escrever e ensinar. Jesus mesmo disse para os seus discípulos, vocês não podem suportar tudo que eu tenho para dizer para vocês, mas quando o Consolador vier, Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Assim como Jesus disse para aqueles que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, conhecereis a verdade vos libertará. Ó Espírito Santo de Deus, abre nosso coração, abre a nossa mente, para que possamos ouvir a viva, doce voz do Senhor. Em nome de Jesus, nos conduz os passos, para que nós possamos andar conforme a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita, é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.